Como mudar? Tem coisa que parece segredo, parece que é de gente muito especial, do tipo, como é que tem gente que consegue fazer mudanças radicais na sua vida, fazer transformações e assim por diante, e eu não consigo? Bom, pensando nisso, e pensando nisso dentro do recorte, né, dos tratamentos do Ayurveda, eu comecei então a estudar vários livros, vários artigos científicos, mas também livros que são best-sellers e assim por diante, sobre mudança de comportamento. Né? Então, o que acontece com algumas pessoas que elas conseguem mudar e outras não? E, melhor ainda, será que tem algumas ferramentas que a gente pode utilizar para realmente começar uma mudança efetiva no nosso cotidiano? E aí, nessa busca, nessas leituras e assim por diante, eu me deparei com o livro Como Mudar, que é um livro da Kate Milkman, que é uma pesquisadora do comportamento, né? Então ela já trabalhou para empresas como a Google, até para a defesa norte-americana, para a Cruz Vermelha, e ela é professora em grandes universidades, ou seja, ela sempre acompanha seus doutorandos e doutorandas fazerem pesquisas sobre comportamento humano. Então, ela escreveu esse livro com base nessas pesquisas de anos que os seus vários alunos e ela mesma foi fazendo. Né? Então, o livro é bem interessante e este episódio é um episódio, então, que eu vou falar de uma parte das ferramentas que ela utiliza nesse livro que você também pode utilizar. E no segundo episódio do Ayurveda Brasil Podcast dessa semana, eu vou falar sobre a segunda parte das ferramentas que ela utiliza no livro e que você também pode utilizar no seu cotidiano se você quer mudar, por exemplo, a sua saúde e alimentação e não consegue de jeito nenhum, certo? E no vídeo de quinta-feira, eu também vou falar o caminho para essa mudança, tipo, os passos que você vai utilizar para incorporar ou não determinada ferramenta que você quiser, beleza? Então, hoje a gente começa um papo sério. Antes de eu falar de Ayurveda propriamente dito, antes de eu falar do Yoga propriamente dito, eu quero que você entenda como é que você pode mudar, como é que você pode utilizar as ferramentas que eu sempre converso contigo por aqui, que a gente sempre dialoga, como que você pode utilizar essas ferramentas para sua mudança real, beleza? Bom, então vamos lá. Não vamos não. A primeira coisa que a gente vai fazer, eu já ia pegar a minha listinha aqui para mudança. Mas não. A primeira coisa que você vai fazer, se você não está inscrito no meu canal do YouTube, você vai se inscrever. Se você acompanha esse podcast pelo Spotify, você vai seguir a Ayurveda Brasil Podcast no Spotify. E eu quero muito, muito, muito que você compartilhe com uma amiga, com alguém esse episódio que realmente precisa mudar. Porque sim, esse episódio tem ouro, beleza? Então vamos lá. Ayurveda Brasil Podcast, a medicina que você encontra na cozinha e na rotina. Eu vou diretaço para as ferramentas do Como Mudar, combinado? Então bora lá. Não vou ficar falando um monte, até porque a introdução de hoje foi enorme. Mas é porque o livro é muito especial. Então se você quer mudar, pega a sua agenda, bloco de notas, pega o que for onde você anote as coisas e começa a anotar as primeiras ferramentas que você pode utilizar. A primeira delas é que existem datas que facilitam a nossa mudança. Que datas são essas? Recomeços. Então, por exemplo, aniversário e ano novo são excelentes datas para a gente começar a pensar naquela mudança, porque é o momento que a gente encerra um ciclo e a gente já foi educado para isso, a gente já está como que esperando esse novo ciclo da nossa vida. Então, como a gente espera o novo, a gente diz, pô, aquela pessoa morreu, eu vou começar algo novo a partir daqui. Agora, isso são datas que já estão por aí. De repente, o ano novo já foi e o seu aniversário é lá no fim do ano também. Como é que faz, então? Fico esperando? Não, você pode ressignificar algumas datas. Então, penso que você escolha um dia de verdade e ressignifique esse dia. Então, o dia tal, no momento tal, até tal coisa, é o momento em que eu fiz uma virada de chave na minha vida por causa disso. Ou seja, se você enche de valores esse momento e esse dia, ele vai ser super, super, super ressignificado, tá? Então, aposta nisso e bora escolher o dia da virada de chave.
e acredita que você está fazendo essa virada de chave para valer. Então, o primeiro ponto é: você precisa de um recomeço. Recomeços, eles impulsionam a gente a se transformar. Agora, se você está indo bem na sua saúde, na sua alimentação, cuidado com os recomeços, porque também é verdade que, por outro lado, ano novo, férias, tudo isso que indica um fim de um ciclo, se você está indo muito bem, ele pode te puxar para o outro lado. Sei lá, vou comer um monte de bobeira porque estou de férias. E aí, quando você volta, você não consegue retomar a antiga rotina. Então, sempre tem que se ligar e ficar atento com essas duas coisas, beleza? A segunda coisa, ela coloca da impulsividade, que a gente acredita muito na nossa impulsividade e que a gente tem que desconfiar um pouquinho dela. Por quê? Porque é legal ter esse impulso de chega, basta, agora vou mudar e ponto. Só que o que acontece? A gente acredita tanto nessa nossa impulsividade que a gente não arma um plano a longo prazo para essa mudança. Então, por exemplo, uma coisa que seria muito legal é ir pensando passo a passo. A partir desse momento, tive a impulsividade, show de bola, a impulsividade é legal para a transformação, dei um basta e vou hoje mudar. O que eu vou fazer? Eu vou traçar um plano de verdade, consistente. Não que eu olhe na meta final do meu plano, mas que eu mire no dia a dia. Quais são as ações que eu vou incorporar para chegar nessa meta final, ou seja, um plano pé no chão, beleza? Então use a impulsividade para fazer o plano e não simplesmente para começar aleatoriamente, porque depois passa esse momento de impulsividade e a gente retorna ao que era antes. A outra questão é prever tentações e criar soluções. Pensa o seguinte, se você traçou um plano na sua impulsividade ou não, se você traçou um plano de mudanças, dentro desse plano, coloca aí uma listinha de tentações que você sabe que você vai ter. E aí você vai dar para essas tentações soluções criativas e que sejam leves para que você siga no seu fluxo de emagrecimento, no seu fluxo de transformação de saúde, na sua, nova carreira, naquilo que você tiver aí escolhendo para sua transformação. Tem uma coisa que ela sugere que é bem interessante, que é um tipo de cobrança não tão dura, mas que funciona muitas vezes, que é uma promessa pública. Então, por exemplo, você publiciza para muitas pessoas que, eu esse ano vou emagrecer naturalmente, mesmo que demore um pouco mais, mesmo que eu tenha que aprender um pouco mais, me desafiar, inserir coisas novas na minha rotina, mas eu vou fazer isso. Bom, uma coisa é falar isso para você mesma. Outra coisa é quando você faz essa promessa publicamente. A gente tem um mecanismo psicológico que fazer essa promessa publicamente é como se a gente começasse um fluxo de autocobrança. Se isso não for pesado para você e não cria uma barreira ao invés de te ajudar, é uma coisa interessante. Eu, por exemplo, estou fazendo isso, né? No meu Instagram, eu publiquei há um tempo atrás o seguinte, que o sânscrito era algo que estava enrolado na minha vida de estudos, que eu queria muito estudar sânscrito. E que, portanto, eu tinha lido esse livro naquele momento, né? Eu li em janeiro esse livro. Então, eu estava decidindo testar comigo mesma as técnicas do como mudar. E tô eu aí no fluxo de estudos de sânscrito. E aí, sempre que eu me lembro, eu publico nos stories. Por quê? Porque eu fiz uma promessa pública. Então, psicologicamente, é como se naqueles dias que me bate aquela preguicinha de ai, que preguiça de estudar sânscrito hoje, o que acontece? Putz, mas eu disse publicamente que eu ia fazer isso, e eu vou lá e faço. E tá tudo bem, passou, não sofri, já era. Então é muito legal e é muito interessante, ou seja, é o gatilho do compromisso. Você não se compromete só consigo mesma, mas também coloque em evidência esse compromisso que você fez. Isso é algo interessante. E outra coisa que é interessante é que, por exemplo, eu não disse assim para ninguém, eu vou falar sânscrito. Eu jamais falaria um negócio desse em sua consciência daqui 6 meses, né? Porque não dá. Mas eu posso me comprometer, por exemplo, a dizer, vou estudar 30 minutos por dia. Saca? Então, ou seja, eu estou utilizando um plano pé no chão. Fiz o compromisso para que outras pessoas saibam do compromisso que eu fiz, mas eu não falei coisas exorbitantes. Ou seja, então imagina o seguinte, se você quer emagrecer, você não vai falar, vou perder, 30 quilos em 2 meses. Não, não faça isso. Primeiro que você vai detonar a sua saúde. E segundo, que você vai estar se expondo, porque você está criando um compromisso que muito provavelmente você não... Se você cumprir, você vai cumprir detonando a sua saúde. Então sempre é bom
pé no chão, beleza? Quarto ponto é sobre o esquecimento. Ela coloca que o esquecimento é uma das coisas que, sim, é um obstáculo para a incorporação de bons hábitos aí, de hábitos saudáveis e assim por diante. E aí, ela coloca assim, que existem ferramentas simples, né, para a gente combater o esquecimento. Uma delas é o famoso checklist. Se você coloca todos os dias um checklist e vai acompanhando esse checklist, você então se organiza para não confiar totalmente na sua memória, né? Então é uma boa ferramenta. E a segunda, ela diz assim, ó, até anotei aqui, toda vez que eu vou fazer tal coisa. Ou seja, você utiliza um hábito velho para incorporar um hábito novo. Então, por exemplo, toda vez que ao longo do dia me der vontade de tomar café, eu vou fazer uma respiração profunda até eu me sentir tranquila e confortável. Ou seja, estou substituindo um hábito por outro, né? Então ela vai dar vários exemplos. Ou então você pode colar hábitos. Você pode usar o toda vez que em substituição, mas você também pode usar colando hábitos. Então vamos supor que você tem um hábito que é todo dia eu tomo bastante água, principalmente no verão. Então, eu estou trabalhando muito, eu sei que eu preciso controlar um pouco mais minha respiração, porque minha respiração está só aqui em cima. Então, toda vez que eu beber água, eu vou fazer um ciclo de 3 respirações profundas, saca? Então, você vai incorporando coisas novas, coladas com hábitos que você já tem. Então vamos parar por aqui hoje. Na quinta-feira tem a continuação. Eu vou terminar, né, de falar do que eu elenquei, de algumas ferramentas que ela sugere no livro, e vou te dar o passo a passo de como você pode incorporar essas ferramentas, beleza? Então, esse foi o Ayurveda Brasil Podcast, que vai ao ar toda terça e quinta às 19 horas. Eu sou Van Gravina, profissional do Ayurveda e do Yoga. Namastê por sua presença.